Boa noite, seja bem-vindo ao Linha Aberta. Cá estamos, como fazemos habitualmente às terças-feiras. Hoje, na antecâmara da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, vulgo CASP, que está agendada para dia 7 de março, vamos tentar olhar então para os desafios que se colocam para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade da economia nacional, que é o pano de fundo que vai marcar então esta 15ª CASP. Tenho comigo três convidados, boa noite os três. Luís Magasso, que é Presidente pelo Ordem de Política Financeira CTA, Mateus Chala, Vice-Presidente de Política Fiscal, Aduaneira e Comércio Internacional, também da CTA, Nicolau Cilulo, que é Diretor de Apoio ao Setor Privado no Ministério da Indústria e Comércio. Boa noite os três. Vamos então tentar aqui olhar para aquilo que são os desafios que se colocam do ponto de vista da melhoria do ambiente de negócios. Quando olhamos para o país, vemos uma economia, apesar do discurso de ontem do Governador do Banco, ainda caracterizada pela deterioração dos principais indicadores macroeconómicos que afetam a competitividade das empresas. Vemos uma tendência crescente de queda dos principais indicadores do Doing Business por parte de Moçambique no contexto internacional. Nesta altura estamos na posição 137, de acordo com o último estudo. Vemos uma tendência de desemprego, de empresas a fecharem e uma perda de renda por parte de muitas famílias, decorrente então da crise que vem assolando, sobretudo a partir de 2015, 2014, finais de 2014, princípios de 2015, sobretudo coincidiu com a descoberta das chamadas dívidas ocultas. Tudo isto afetou a economia e afetou grandemente do ponto de vista de entrada de investimentos no país, do ponto de vista da posição do país nas principais índices feitos a nível internacional. Vamos tentar perceber então o que é que está na manga por parte do setor privado, parte do próprio Estado, no sentido de estimular a economia para que ela faça a retoma, sobretudo a partir das reformas estruturantes. Boa noite, vou começar aqui pelo Mateus Chala, que é Vice-Presidente da Política Fiscal do Aduaneira e Comércio Internacional. Num quadro de deterioração do ponto de vista fiscal, tanto em termos do orçamento, com um déficit muito assinalável, em que o financiamento ao próprio déficit não está claro, pelo menos do ponto de vista dos doadores, que eram a principal fonte. Como é que se vai fechar esse gap, digamos assim, e um recurso cada vez mais crescente à dívida interna por parte do Estado moçambicano. Num quadro desta natureza, como é que olha os principais drivers da economia que possam estimular esta retoma? Muito obrigado e boa noite e obrigado por esta oportunidade de podermos, ligada à realização da CASP, podermos discutir algumas questões que têm a ver com o setor privado. Indo diretamente à questão que coloca, e tem muito a ver com, por um lado, a necessidade de podermos alargar a base tributária, por um lado, no sentido de que não são as mesmas empresas ou um grupo pequeno de contribuintes que possam efetivamente contribuir para o Orçamento do Estado, e alargar a base tributária não é só do ponto de vista de distribuição de NUITs, campanhas de NUITs, mas no sentido de olhar para todo o sistema e ver onde é que nós podemos, com reformas, assegurar que haja maior entrada e também com a simplificação de procedimentos para que seja cada vez mais fácil contribuir para o orçamento. Isto do lado, digamos, da contribuição direta para o Orçamento do Estado. Mas é preciso também ver a componente da própria economia, do lado da capacidade de gerar receita, não é? E é aí que nós ligamos esta questão à necessidade de promover as pequenas e médias empresas, a necessidade de ter um cada vez melhor ambiente de negócios que permita que
cresçam e que nasçam cada vez mais negócios. O país esteve durante muito tempo, provavelmente muito absorvido com grandes projetos, com investimentos muito grandes e por causa disso, muito provavelmente não olhamos com a devida atenção para um conjunto de reformas que, aliás, já se fala há algum tempo, que se deviam fazer para permitir que uma pequena e média empresa, para permitir que o cidadão normal possa ter iniciativa e começar a produzir e gerar a receita. Luís Magaço, queria ouvir a sua opinião. Já há vários anos, pelo menos de uma década para cá, que há uma espécie de enfoque na questão da melhoria do ambiente de negócios, quer ao nível do setor privado, quer ao nível do Estado, criando inclusivamente áreas específicas para lidar com isto. Houve melhorias nesse aspecto ou não? Bom, antes de mais, boa noite, telespectadores. Devo dizer que o esforço para a melhoria do ambiente de negócios tem sido uma ação conjunta do Governo e do setor privado. E também os parceiros têm sido úteis neste sentido em que apoiam, portanto, as iniciativas que são desenvolvidas tanto pelo Governo como pelo setor privado. E por volta do ano 2000-2001 foi lançado um índice, o IAN, o Índice de Ambiente de Negócios, que media o pulsar da nossa economia e permitia, portanto, avaliar se o ambiente de negócios em Moçambique tem ou não melhorado aos olhos dos moçambicanos. Esse índice foi sendo descontinuado por razões várias e então deixamos de ter um barómetro nacional. Passamos a ter um barómetro internacional, que é o Doing Business, e infelizmente nós temos estado no Doing Business numa situação de uma onda contínua. Às vezes subimos, às vezes baixamos. E eu acho que isto é muito importante dizer porquê. Porque se nós fizermos uma leitura mais recente, aquilo que nós constatamos é que o nosso índice está muito baixo. Estamos agora no lugar 187, mas lembro que não é o pior lugar que nós já ocupamos. Nós já ocupamos o lugar 142. Portanto, nós já subimos, já descemos, já subimos. Portanto, é uma onda, infelizmente, que não nos permite levar aos níveis em que estávamos no ano 2001, e mais ou menos, quando ocupamos o lugar, presumo, 107, mas temos estado, portanto, entre melhorias e situações não muito boas, como a atual, entre o número 126 e 140. Não estamos no pior, não estamos no melhor, sendo certo, obviamente, que neste momento vivemos uma situação mais difícil, com o índice a cair e, infelizmente, quase todos os índices internacionais de corrupção, os índices da transparência, da democracia, o índice do desenvolvimento humano, em todos os índices nós estamos, infelizmente, nos últimos anos, a cair. Vários fatores contribuem. As agências de rating. Sim, isso já. Infelizmente, o índice das agências de rating não estão muito ligadas, devo dizer, ao doing business. Estão mais ligadas a um fenómeno muito particular, muito específico, ligado a esta questão das dívidas. E, portanto, resolvendo-se este dossiê, eu sou de supor que nós iremos voltar a ter índices mais positivos. Portanto, tem uma ligação indireta. Aqueles que são diretamente ligados com o doing business é tudo aquilo que facilita o negócio. Abrir empresas, pôr os contratos a funcionarem, poder ter um contrato de energia, o tempo que leva a obter uma licença, há disputas legais, o tempo que os processos levam em tribunais. Portanto, tudo isto contribui para esta avaliação do doing business. O que é que isto quer dizer, na sua opinião? Não estamos a reformar ou não estamos a reformar tão seriamente como os outros estão a fazer? O doing business, na verdade, é uma janela, uma montra onde estão lá muitos países. O que é que isto quer dizer do ponto de vista isto quer dizer, reformas internas? Do meu
do meu ponto de vista, isto quer dizer várias coisas. E de facto, é preciso pôr isto num contexto cronológico de prioridades nacionais. Nós, até 2005, o país não tinha carvão, não tinha gás e não tinha petróleo. É importante dizer isso. Nesse período, o enfoque da visão económica deste país estava orientado para as PMEs. Nessa altura, nós reformamos bastante. Reformamos fiscalmente, introduzimos o IVA, o IRPS, o IRPC e de seguida vieram os ISPS. Portanto, nós, nessa altura, fizemos grandes reformas laborais, fizemos reformas do Código Comercial. Portanto, nós fizemos imensas reformas, implementámos a nova lei cambial. Portanto, nesse intervalo de tempo da nova lei de investimentos que substituiu a lei de investimento direto estrangeiro, todas estas medidas permitiram que fazer negócio em Moçambique fosse muito mais fácil e fosse muito mais atrativo para os investidores estrangeiros. Nessa altura, a economia cresceu entre 7% e 19%. Ao longo deste período. A partir mais ou menos de 2003, 2004, então com ênfase a partir de 2005, nós orientamos toda a nossa energia, a nossa atenção no carvão. A seguir a isso veio o gás. E, portanto, tudo que eram reformas que permitiam que as PMEs crescessem, que empregassem, que gerassem riqueza, tudo isto parou. E o enfoque muito grande foi podemos ganhar dinheiro muito mais depressa e grandiosamente. E acompanhado a isso, vieram também as grandes despesas, incluindo fazer um grande aeroporto onde aterram 2 aviões por semana. Quer dizer, nós partimos de uma situação em que nós empregávamos o esforço das reformas nas PMEs para empregar a nossa atenção, a nossa especialização de recursos humanos, inclusive para a área do petróleo, do gás e do carvão. Infelizmente isso não gerou riqueza, infelizmente isso gerou mais pobreza, infelizmente isso também gerou, de uma certa maneira, maiores dificuldades para as PMEs funcionarem. Doutor, vou introduzir aqui o Sr. Nicolau Seguro, que, como eu disse, é diretor do apoio ao setor privado do Ministério da Indústria e Comércio, representa então a perspectiva do Estado e ver na sua perspectiva os indicadores que aqui mencionámos no início. O que é que querem dizer do ponto de vista do processo de reformas ao nível do nosso país, na visão do Estado? Temos tantos avanços e recuos neste processo? Exatamente. Muito obrigado, Jeremias, por esta oportunidade de estar neste debate e cumprimentar os colegas do painel e da mesma forma cumprimentar os telespectadores da STV. Bom, esta matéria que nós estamos hoje aqui a debater sobre reformas, do ponto de vista do governo, é importante contextualizá-la que no âmbito do programa quinquenal do governo, ainda em curso, está consagrado, portanto, uma série de ações estratégicas para o país embarcar com ações para a melhoria do ambiente de negócios. E isto passa necessariamente em 2 vertentes, que consiste na simplificação de procedimentos, a melhoria de competitividade e tornar o ambiente de negócio mais atrativo para o investimento estrangeiro, e a eliminação das barreiras à entrada de novos operadores. É claro que estes desafios da melhoria do ambiente de negócios passam por definir claramente uma estratégia para a melhoria do ambiente de negócios. É aí que, no ano de 2008, o governo iniciou a implementação da primeira estratégia para a melhoria do ambiente de negócios, a famosa EMAN-1, e que vigorou durante 5 anos, e em 2013 embarcamos para uma nova estratégia, a EMAN-2, que teve o seu término no ano passado, também durante 5 anos. Este é um instrumento de política de base que nós construímos, onde reunimos todo um conjunto de ações
necessárias para a melhoria do ambiente de negócios, congregando os vários setores da economia, e daí decorre uma matriz multidisciplinar e contém ações que implicam, portanto, a intervenção do governo e com a intervenção também do setor privado, na perspectiva de providenciar aquilo que são as reformas que o setor privado sente que devem ser realizadas para a melhoria do ambiente de negócios. Decorrente disto, também o governo tem estado com o setor privado num diálogo permanente, aquilo que nós chamamos de diálogo público-privado, onde deriva uma matriz com a identificação das grandes ações julgadas convenientes para que sejam alvo de regulamentação e de revisão e, em última instância, da reforma em si, dos vários aspectos que o setor privado julgue para a melhoria do ambiente de negócios. O índice ou indicador Doing Business, mais concretamente o ranking Doing Business, é também uma referência importante e, neste quadro, o governo está cometido, com o apoio dos parceiros comerciais e de cooperação, a desenvolver ações muito concretas e identificadas para a melhoria do ambiente de negócio. Daí dizer que, de facto, há imensas ações que o governo está a fazer em parceria com o setor privado para enfrentar todos os aspectos pertinentes que decorrem para a melhoria do ambiente de negócios. Nós falamos aqui, o Dr. Luís Magasso citou aqui, por exemplo, a questão da reforma do Código Comercial, que teve seu início no ano 2005, e desta feita também retomamos a necessidade de pontualmente rever esse instrumento na ótica, porque ele tem um peso muito grande naquilo que é o fazer negócios, a abertura de empresas. Então, há aspectos que hoje o governo está a rever e que vão fazer um impacto bastante grande no ranking do Doing Business para o nosso país. Doutor Jafetos, já aqui mencionou que tivemos uma estratégia, recordo que foi na altura em que o Ministro da Indústria e Comércio era o engenheiro António Fernando, havia uma estratégia de Doing Business e tudo. O que é certo é que, do ponto de vista de ranking, nunca melhorámos muito significativamente. E acho que a melhor posição que ocupámos foi 126, se não estou em erro. E temos resvalado sempre em posições menos, até no contexto da nossa zona, aqui ao nível da SADC, temos sido dos piores. O que é que faz com que tenhamos uma estratégia e depois não se reflita nos resultados? Não, Jeremias, é preciso observar que o ranking do Doing Business é um ranking que envolve 190 economias. Estamos a falar da sua mensuração 11 indicadores, portanto, o último indicador que é o regulamentação do mercado de trabalho, não somos efetivamente, diretamente classificados. Então, há aqui uma conjugação de muitos fatores, que isto é como uma corrida em que tu tens que tentar fazer o melhor no meio dos melhores. Portanto, há um indicador muito chave que é dentro deste coisa, que é a distância à fronteira. E este procedimento, este indicador é muito importante, porque ele mede o quanto é que o país vai introduzindo reformas. Estamos numa velocidade de 190 países, em que o melhor neste momento, também para corrigir aqui o nosso ranking, nós estamos de fato na posição 138 no Doing Business 2018. A Nova Zelândia, que neste momento está tida a economia portanto, top no Doing Business, todos nós corremos para tentar alcançar aquele patamar. Mas é preciso notar que esforços por parte do governo não faltam e temos também uma grande assistência dos parceiros de cooperação, como eu dizia, para nos ajudarem a caminhar para um processo. Portanto, nós não podemos olhar para o Doing Business como o ponto de per si, mas nós olhamos para o Doing Business como uma referência que nós temos que ter em conta.
Falou muito bem da... Referência essa que é importante no contexto internacional, porque os investidores todos, dentre o posicionamento, indicadores, exatamente, este é um deles. Olham para o posicionamento que o país está e, efetivamente, tem sempre em consideração, porque isto toca os vários indicadores que eu mencionei aqui, abertura de empresas, obtenção de eletricidade, obtenção de licença de construção, para aí fora. São analisados até que ponto que o país tem condições efetivamente boas para isso. Mas, voltando para a estratégia que mencionou, na altura do Dr. António Fernando, acho que era a primeira estratégia, se a memória não me engano, ou não, a segunda, se não me engano, mas seja como for, esta estratégia, ela tem uma vertente multissetorial. E ela tem aquilo que nós chamamos o top-down approach. Portanto, envolve as ações setoriais, quer de reforma direta, do ponto de vista legal, quer de reforma, aquilo que nós chamamos de reformas administrativas. E chega também a identificar ações ao nível provincial. Portanto, as províncias, e através dos setores chaves, têm uma missão na implementação deste processo. Pois, mas as reformas avaliam-se pelos resultados. Por que é que estas reformas nunca foram capazes de gerar resultados, de facto? Bom, são vários fatores que nós temos que ter em conta. Fazemos o nosso melhor para que possamos criar aquilo que é o ambiente possível e necessário para... Queremos sempre atingir o melhor que nós pretendemos fazer. Há um princípio que neste tipo de análise não deve ficar de fora, é o país estar organizado de uma forma holística a pensar e delinear exatamente onde pretende chegar com as reformas. Então, este é um esforço conjugado que nós estamos de algum tempo a desenvolver através de ações de parceria com o setor privado para podermos definir exatamente onde estão os grandes bottlenecks. E aqui há uma vertente do setor público muito importante, que é a identificação, de fato, daquilo que são as reformas. Nós temos este estoque elevado, identificado, e julgamos que com a estratégia que agora vamos introduzir, uma nova estratégia, está em elaboração, há todo um corpo de cooperação que está aqui presente com o setor privado para podermos, de facto, dar a volta a esta situação que o país atravessa. Muito bem, Mateus Chal, volto para si. Esta é a 15ª Conferência do Setor Privado, que é feita entre o setor privado e o Estado. Ao longo deste processo já houve momentos de melhor otimismo e há outros, claramente, em que se percebe que, apesar do diálogo se ter mantido, parecia um diálogo que não estava a trazer, sobretudo nos últimos anos, resultados. Eu pergunto, que tipo de reformas... Eu quando preparava este programa, estava a ver as matrizes que existem entre o setor privado e o governo e encontrava uma enorme dissonância entre aquilo que são os objetivos que eram colocados em cima da mesa e depois o momento do balanço da implementação de muitas destas decisões que eram tomadas. Na sua opinião, que tipo de reformas é que acha que são estruturantes nesta altura, em que, como eu mencionava, temos uma economia, temos um orçamento, sobretudo, que está deficitário, por força da retirada dos doadores, mas também porque já o era antes disso, para, por exemplo, promover um maior equilíbrio do ponto de vista fiscal e estimular o investimento. Identificados que estão os problemas, que tipo de soluções vocês trazem para cima da mesa? Quer dizer, não é uma questão de trazer logo já uma solução, isto é um processo... Mas proposta de solução com o governo como interlocutor. Sim, isto é um processo e é preciso também ver, mas eu começaria primeiro por dizer que, de facto, concordo que, do ponto de vista formal e do ponto de vista do relacionamento com o governo, neste processo de reforma, neste processo de diálogo público-privado, tem sido muito saudável. Mas há mecanismos e quando fazemos avaliação, efetivamente, vemos que o nível de reformas
ou o nível de impacto que as reformas deviam perseguir não é satisfatório. Acho que estamos todos de acordo em relação a esse aspecto. Agora, a questão é o que é que podemos fazer que é para aumentar esse nível de execução de reformas. Nós, como CTA, e creio que o colega Magasso vai elaborar melhor porque está diretamente envolvido nesse processo, estamos, por um lado, a aperfeiçoar o próprio mecanismo de diálogo, não é? Porque, em alguns momentos, sentimos que a avaliação das decisões que são tomadas, às vezes, é deficitária, no sentido de monitorar e verificar que aqueles compromissos assumidos são efetivamente cumpridos, e às vezes também há elementos que têm a ver com questões formais. Por exemplo, estamos a fazer uma reforma e do ponto de vista de matriz, porque se publicou uma lei, achamos que o problema está resolvido, quando e depois há as questões de regulamentação, as questões de procedimentos, e que fazem com que na prática aquele nível de reforma não atinja o objetivo que se pretende. Isso por outro lado. Por outro lado, também nós fomos verificando a questão que tem a ver com compromisso. Eu realço muito esta questão de que porque é que é importante estarmos a falar do ambiente de negócios, porque é que é importante e é de saudar ver que vamos ter o governo no seu mais alto nível sentado com o setor privado durante uma manhã ou durante o dia todo. Porque é que isto é importante? É que o Estado, o governo, não produz, pelo menos diretamente, riqueza, não é? Isto tem que ser feito através do setor privado. E então é importante que haja um compromisso mais, digamos, efetivo, no sentido de assegurar que as questões identificadas são tratadas. Creio que eu e o colega Magasso também nos referimos que durante algum período, creio que o governo esteve muito absorvido com a gestão de grandes projetos e isso fez-nos perder, não vou dizer perder, mas fez-nos pelo menos perder algum ritmo em termos de reformas que deviam ser feitas. Doutor Magasso, queria também que falasse um pouco em torno daquilo que são as perspectivas, pelo menos na ótica do setor privado, de reformas que são cruciais nesta altura para reanimar a economia. Como eu disse, da leitura que eu fiz das matrizes, vi muitas coisas repetidas, que não foram feitas. Vi muitas queixas do setor privado relativamente à ação reformista do próprio governo do ponto de vista de celeridade e até do ponto de vista da assunção de algumas dessas reformas. Pergunto se há mudanças concretas que se vêem, que tipo de propostas levam para a mesa nesta 15ª Caspa? Obrigado. O que é crucial nesta altura para reformar? Eu irei começar por falar, por tocar um pouco as questões que colocou o Dr. Sululu muito rapidamente, só para o Jeremias. Eu perguntava por que é que com o Doing Business, portanto, com o barómetro, não se resolvem essas questões, o que é que está a falhar? Bom, aquilo que do meu ponto de vista está a falhar não é um fenómeno único ou isolado. Há várias razões porque reformas, medidas que estão identificadas para serem transformadas em reformas muito claras, por exemplo, as questões que têm a ver com abrir negócio, as questões que têm a ver com obter licença de construção, as questões que têm a ver com o enforcement dos contratos, porque aqui isto tem falhado. Há várias razões. Uma das razões aqui apresentadas pelo meu colega Charlie, que eu gostaria de realçar, é o facto de que há uma percepção errada de que uma reforma está completa porque se aprovou uma lei. Não é verdade. Uma reforma não está completa porque se aprovou a lei. Uma reforma está completa quando todos os instrumentos legais necessários para implementar aquela alteração necessária são concluídos.
que há um regulamento, que há um diploma, que há um aviso, e, sobretudo, que as partes interessadas estão suficientemente informadas sobre o que é que se aprovou. Muitas vezes também pensa-se que o facto de ser aprovada uma lei nova, portanto, uma lei nova em todos os seus instrumentos, ela já responde às necessidades do setor privado. Isso também é um erro, porque o processo do diálogo público-privado entre a CTA, pelo menos, e o Governo, ele tem muitos contornos. Ele evoluiu muito, mas tem muitos contornos e até hoje há coisas que ainda não têm uma clareza entre as partes, porque parece que há diálogo e depois não há diálogo. Vamos ver. Há uma proposta de lei, proposta de revisão do Código Comercial ou do regime cambial. O Governo ou outros poderes do Estado enviam a proposta à CTA sempre com prazos muito apertados. Eles levam 6 meses, 1 ano a construir aquela proposta e a CTA tem 3 semanas ou 2 semanas para responder. É materialmente impossível. Porquê? Primeiro, porque a CTA não é o conjunto de funcionários que está na Avenida Patrício de Lumumba com vista ao mar. A CTA é todo o país, do Rovuma ao Maputo, com empresas, empresários, nos distritos concentrados nas sedes, nas províncias concentrados nos CEPs e também na capital do país. Então nós não conseguimos obter dos operadores que têm as dificuldades reais, que nos podem contar os problemas reais, os inputs, portanto, os subsídios, as contribuições que possam levar a nossa construção de uma opinião formada das questões que resolvem o problema. Mesmo assim, a CTA esforça-se e apresenta a sua proposta. Bom, a partir do momento em que nós apresentamos a proposta até a lei ser aprovada, nós perdemos o rastro. Ficamos sem ideia do que aconteceu. A próxima vez que vemos o documento, ele está aprovado. E muitas vezes está aprovado com os mesmos problemas que nós identificamos. Então, esta questão que o Jeremias coloca é fundamental, é crítica. É porque é que, se os temas estão claramente identificados, porque é que eles não são resolvidos? É porque o DPP, o diálogo público-privado, para muitas partes, ele ainda não é muito claro, não é um diálogo, ainda é um monólogo, só que está disfarçado em diálogo. Então, aquilo que é proposto, aquilo que são as sugestões das próprias pessoas, agentes económicos que sofrem no terreno um problema, depois não são atendidos, mesmo que depois uma lei seja aprovada, ela não é adequada. Um outro... Exatamente, a gente se pergunta, qualquer um se pergunta, quando olhamos sobretudo para este governo, vemos muita gente em posições-chave de governação que há pouco tempo estavam no setor privado. O Ministro da Indústria e Comércio era administrador da HCB. Aliás, o anterior, agora é Ministro da Indústria e Comércio. Uhum. Como é que chama o Ministro que estava? Max Tonel. Estava na Indústria e Comércio, portanto, vindo do setor privado, do HCB, agora está na Indústria e Comércio, está nos recursos minerais, nos setores-chave. A Agenda de Sousa estava no setor privado ainda há pouco tempo, está agora no governo. Celso Correia estava no setor privado, está no governo. O Ministro da Justiça estava no setor privado, está no governo. São as pessoas ou são os sistemas? Bom, eu não gostava de me referir às pessoas, eu continuo a referir-me ao governo, depois aqui há várias questões também de perguntar, estavam no setor privado ou estavam no setor empresarial do Estado? Porque aqui há várias, levantam-se outras questões, não é necessariamente que estavam ou não estavam. Alguns, e que eu saiba, não estavam de um lado nem do outro, eram académicos. Portanto, aqui há várias questões a considerar. Mas voltando àquilo que eu dizia, uma outra dimensão do problema é o enforcement. O enforcement, que é a implementação daquilo que está decidido, é frágil em quase todas as áreas. A informalidade, portanto, todo o setor formal tem ao seu lado um setor informal, incluindo áreas
absolutamente sensíveis, como a saúde. Ao lado de uma farmácia, há uma farmácia informal. No setor cambial, ao lado de uma casa de câmbios, há um setor informal de câmbios. Portanto, o enforcement da lei, pôr a lei a funcionar, é sempre um problema, Jeremias. E nós não temos falta de leis. Nós temos leis para tudo. Temos falta de implementação das leis. Então, com isto, eu quero dizer que o que diz o Dr. Sululo é bem verdadeiro. Temos um EMAN, que é um documento muito bonito, que identifica muito bem as grandes linhas de força que levem às reformas do setor privado, mas faltam aqui elementos de realismo da arquitetura das leis, um realismo claro, mas também que haja depois uma implementação efetiva dos próprios agentes do Estado. E devo dizer aqui uma coisa muito breve, Jeremias, para não ocupar muito tempo. Depois também esta coisa dos agentes do Estado, depois serem nossos concorrentes no setor privado, é um problema adicional. Porque esta coisa, às vezes, de dizer que alguns ministros vêm do setor privado, depois, quando estão no Estado, no próprio Estado estão a concorrer connosco. Não deixam de estar no privado. Estão a tirar os negócios, estão a tirar o elemento da transparência do negócio, porque favorecem os seus próprios negócios. Então, isto tudo, no fim do dia, há que pesar. Esses índices internacionais, nós temos a infelicidade de pensar que o barulho que se faz em casa não só de lá fora, ouve-se lá fora. E lá fora, depois, medem pelo barulho que cada casa faz. E na nossa casa é muito barulho. Então, a dimensão ética, na verdade, da coisa. Mateus Chão, eu queria que também falasse sobre um ponto que é o papel dos principais atores na melhoria do ambiente de negócio. O Estado, uma das questões recorrentemente levantadas tem a ver com o Estado, o facto de ser, do seu papel, digamos, quanto ao desenvolvimento e participação nos negócios. No sentido que o Estado muitas vezes está envolvido no ambiente de negócios como formulador de políticas, como regulador, como promotor, facilitador e muitas vezes também como proprietário de algumas das empresas, nomeadamente empresas públicas neste setor. Qual é a vossa visão relativamente a isto? Ainda há dias o Governo esteve a dizer no Parlamento que está a pensar numa reforma relativamente às empresas públicas, a sua intervenção no setor empresarial, portanto, a intervenção do Estado no setor empresarial. Qual é a visão da CTL relativamente a isso? Bem, nós não temos uma visão, enfim, formulada e que possa ser apresentada como algo institucional, mas comentando a questão, há duas questões, e não vou querer ser repetitivo em relação a algumas. Uma tem a ver com a própria atitude da própria administração. A administração, estou a falar do governo no geral e a administração no sentido de com quem se lida para fazer negócios. Essa atitude, por um lado, tem a ver com o papel que um setor privado possa ter. É por isso que eu insisti na questão de que o Estado como tal não gera negócios, mas o nível de barreiras, o nível de dificuldades que às vezes se tem ao lidar com a administração leva a ter dúvidas sobre a percepção e o compromisso em relação a saber que é este que te vai dar e depois o salário, é este que vai fazer crescer a economia e há este nível de atitude em relação à administração. Às vezes, mesmo no nosso diálogo e mesmo comentando com um e o outro governante, às vezes parece que estão a fazer concessões ao setor privado, parece que é um favor que se está a dar em relação a uma exigência ou a um processo negocial. Por outro lado, é a questão também da transparência. Esta coisa de ter setor privado dentro do Estado e a transparência pode ser resolvida com algumas das reformas que temos estado a advogar, no sentido de simplificar os procedimentos. A transparência também leva a questão que é sempre difícil de abordar, mas que todos nós sabemos que existe, que é a questão de corrupção.
em que lidar com este tipo, existe sempre a questão formal, a questão das provas, mas sabemos que é um elemento quase que as empresas têm que contar com ele, quando isso não era suposto não fazer parte da sua abordagem. E depois, também há as questões mais, digamos, práticas do dia a dia de fazer negócios. Então, são estes, eu acho, creio, os aspectos que têm a ver com este elemento em termos de maior transparência, a própria atitude da administração, o que o colega estava a dizer em termos de compromisso com as reformas por acreditar que este é o veículo efetivo de promover a riqueza do país, e também os aspectos que têm a ver com corrupção. E se for a ver neste momento, é muito importante para o país, como país, sobretudo recuperar a credibilidade. A nossa crise, se é que ainda podemos falar nesses termos, é uma crise também de credibilidade. E esta crise de credibilidade interfere com todos estes elementos de que estamos a falar. O mundo do investimento tem a ver com percepções, tem a ver também com outro elemento que o Dr. Sululo estava a referir-se, que é, também estamos em concorrência com outros países. Porque é que eu vou para um país onde me pedem cada dia mais documentos para abrir um negócio, em vez de me deixar abrir, funcionar, porque eu não vou fugir, uma fábrica está ali. É verdade que há questões de questões de higiene pública, há questões de ordem pública e de segurança e de higiene, mas é preciso criar este elemento de acarinhar a criação de novos negócios. Doutor Sululo, como é que o setor que dirige, em particular, apoia o setor privado, tendo em conta estes elementos todos de reclamações que estamos a ouvir aqui? Bom, Jeremias, talvez tenha que começar por dizer que o papel do Estado em todo este puzzle, se assim posso chamar, não é mais do que facilitar ou criar condições objetivas que tornem a atuação do setor privado mais célere, mais objetiva possível. Portanto, temos a plena percepção, nós como Estado, que o setor privado é o dinamizador da economia deste país. E logo, de parceria com o governo tem por obrigação fazer ações visando facilitar. Esta é a nossa pressão. Facilitar no sentido de criar condições objetivas ao longo dos processos de fazer negócios neste país. Particularmente no setor da indústria e comércio. E aqui queria trazer uma dimensão um pouco mais holística de como é que nós estamos organizados. O Ministério da Indústria e Comércio, nesta matéria de melhoria do ambiente de negócio, atua como coordenador. Portanto, coordena as ações com os vários ministérios. E aqui devo dizer que nos últimos anos, o que nós conseguimos como ganhos no meio de tudo isto é que os setores pudessem se encontrar com um único objetivo, que é facilitar o fazer negócios. Se há ações na área de transporte, se há ações na área de saúde, se há ações na área de economia, não é? Por aí fora, nós atuamos como um todo. E uma das coisas que conseguimos fazer é que os ministérios conseguiram assumir este princípio. Por outro lado, dentro deste diálogo público-privado, há um ponto importante de relacionamento setorial, em que os pelouros da CTA e os setores do Estado, dentro do governo, não é? Exatamente, discutem os assuntos diretamente, dentro da perspectiva de que o ministro daquele setor tem que responder às ansiedades que o setor privado tem para poder resolver determinado aspecto que impede fazer negócio. E este modelo tem estado a resultar. Aqui o Dr. Charles pode... Mas há uma manifestação de alguma insatisfação por parte do próprio setor. Por exemplo, o pelouro da política fiscal tem quase que semanalmente encontros com a outra parte
da autoridade tributária, neste caso concreto, para resolver os assuntos pontuais, as questões de implementação dos vários códigos que existem por aí fora. Mas eu queria também concordar com a posição posta aqui pelo Dr. Luís Magasso, que de facto nós precisamos de ser mais ousados na implementação daquilo que nós aprovamos. Aqui é um grande desafio que nós temos, que ao aprovar uma lei, primeiro temos que levá-la a conhecimento geral, aquilo que nós chamamos de aspectos de divulgação, para que seja conhecida, e imediatamente nós embarcamos para um processo de implementação efetiva dessas leis. E isto é um grande desafio, e é aqui onde nós identificamos como um lugar em que nós temos que, de facto, pôr as nossas ações de uma forma muito mais concreta. Nós temos aqui, ao nível da África Austral, um exemplo que é referenciado no mundo inteiro, que é Maurícias, como um país reformador. O vice-primeiro-ministro das Maurícias esteve, inclusivamente, numa das conferências da CTA. A última. Foi a última, essa. E convidámos-lo agora para o Mosefo e contou uma brilhante experiência das Maurícias ao nível de reformas. Eu pergunto, o país está aqui dentro, no mundo inteiro é colocado, está numa posição altamente privilegiada, o número 1 ao nível da nossa região. O que é que, depois de termos ouvido toda aquela experiência das Maurícias, o que é que nós aprendemos daquilo tudo? Firmeza, nós tentamos, dentro do nosso quadro regulamentar e de troca de experiências, temos estado a ir buscar essas valias. Ainda agora, quando vamos ter a CASP no dia 12, nós temos também temos convidado um orador da Índia. Como sabe, a Índia também, no último ranking, deu um salto bastante grande. Vamos buscar essa experiência. Mas fora disso, ao nível do nosso Ministério, nós temos estado a fazer programas e ações de irmos buscar e aprender dos outros países. E as Maurícias não foge regra, Ruanda e outros países por ali além. Mas, como eu disse, isto tem que ser concebido de uma forma holística, de uma forma integrada. E é um pouco nisto que nós temos que apostar e olhar para onde é que nós queremos ir, para o que é que nós queremos atingir. São vários indicadores. Nós utilizamos a referência, como eu disse, do Doing Business, mas também temos que olhar para nós mesmos como país e olhar com um ar crítico de que nós queremos atingir dentro das nossas estratégias que nós definimos para podermos, portanto, enveredar neste processo. Doutor Magasso, desta experiência dos outros países que nós temos trazido aqui, qual é a ilação com que vocês ficaram relativamente aos ritmos e esta diferença de ritmos de reformas entre o nosso Estado e esses outros Estados? Qual é o elemento diferenciador? Bom, eu acho que, de uma forma geral, perdão, o que diferencia um país como o nosso, coloquemos o exemplo de um país como o Botsuana, um país como a Namíbia. Primeiro tem a ver com todo o quadro regulatório que é consistente. Nós, infelizmente, Jeremias, como sabe, por exemplo, tínhamos em vigor um código comercial até 2005, um código comercial de 1880. Portanto, o código tinha mais de 100 anos. Portanto, negócios, a forma como se fazia negócios há 100 anos atrás, estávamos a tentar fazer negócios modernos com uma lei velha. Então, nós temos aqui um problema de consistência de todos os instrumentos legais e tentarmos que os instrumentos não avancem uns mais depressa que outros, porque depois cria distorções que complicam todo o funcionamento da economia. As grandes diferenças que há entre nós e os outros, do meu ponto de vista, está na atitude. É quando, isto que o Dr. Solulo diz, que o governo é o facilitador, é o promotor, tudo isto, todos os membros do governo e todos os agentes do Estado dizem.
mas na verdade, na prática, fazem exatamente o contrário. Então, enquanto não há atitude, tudo aquilo que é escrito depois não é implementado, ou é implementado de forma distorcida. Então, falta a tal coisa que disse de um enquadramento e uma coordenação e uma ligação entre todos os instrumentos legais que têm de ser modernos e que avancem em conjunto. Eu sei, por exemplo, de uma instituição que está muito preocupada porque tem leis obsoletas, mas eu estou com muito medo que, se essa instituição começar a implementar leis que são iguais às da Suíça, num quadro em que todas as outras leis estão ao nível de Moçambique, vai criar mais problemas do que vai resolver problemas. Então, este movimento conjunto e, portanto, com uma visão de helicóptero de toda a máquina a funcionar no conjunto, falta-nos atitude, falta o tal enforcement, mas também falta, devo dizer, a Jeremias, com a maior honestidade, falta o preparo, as qualificações da nossa força de trabalho. E quando nós chegamos ao Estado, ela é dramática. É ver o nível de preparação das pessoas. Eu hoje vou a um guichê e pergunto o que é que eu preciso para ter um DIR. E dizem-me, preciso da ABCD. Eu vou lá amanhã com ABCD. Mas está lá um outro funcionário. Ele diz, não, isto não é necessário. O que você precisa é FGH. Então, também é necessário, neste país, investir na formação. Investir na formação para que nós tenhamos um nível de conhecimento e de entendimento que seja não só o mais elevado possível, mas também o mais uniforme possível. Para que aquilo que eu ouça dizer um dia é o mesmo que diz o dia seguinte, ou aquilo, por exemplo, na África do Sul, aquilo que me dizem em Cape Town é exatamente o mesmo que dizem em Nelson Perito. Não há. Porquê? Porque há um investimento em formação e as pessoas têm o mesmo nível de conhecimento. Então, há um conjunto de ações que são necessárias desenvolver, e um país como a Namíbia, um país como o Botsuana, um país como as Maurícias, não atuam numa frente única, são várias frentes, mas frentes que elevem de uma forma como se fossem os vasos comunicantes, em que levem todas as áreas da economia ao mesmo tempo, ao mesmo nível. Não é possível conceber um país em que tem ilhas, em que umas estão na Suíça e outras estão na Guiné-Bissau. Muito bem, queria convidar os nossos telespectadores para, a partir desta altura, interagirem connosco neste tema que certamente toca a muitos cidadãos aqui em Moçambique, quer já sejam empresários consolidados, quer em início de atividade, portanto, uma fase ainda inicial de carreira, chamadas pequenas e médias empresas. Vamos ao encontro do Gabriel, no fundo disse, para não variar. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, por favor. Em primeiro lugar, saúde do painel. É pena que semana passada e esta semana cortaram energia e não estamos a assistir. Mas entrando no assunto, o tema de hoje, as reformas estruturais para organizar. É preciso, em primeiro lugar, fornecer a energia em qualidade, capitais provinciais, para que as empresas, para que o investimento venha a ser Moçambique, por ser um moçambicano, quer investir num distrito, ter energia de qualidade. E segunda coisa, essa coisa de burocracia diminuir na instituição do Estado. Hoje o Estado acaba a dar prêmios fim do ano àqueles trabalhadores que trabalharam bem durante o ano, e a incentivar os outros trabalhadores para não fazer burocracia. Eu pergunto, comumente, não chega ao diretor, não chega ao ministro,
fica com o secretário e fica com o filho. É preciso que as nossas instituições, Estado, institucionais, já saber que o dinheiro que eles recebem são os nossos impostos. Boa noite. Muito boa noite, Sr. Gabriel Fundice, nosso já habitual telespectador aqui no Linha Aberta e também em outros programas. Mantemos a linha aberta para ouvir outros telespectadores. Quero então colocar as suas opiniões em torno deste tema que está hoje em discussão. Temos então a linha aberta, tenho indicação de que ainda não temos ninguém. É isso? Bom, estava com alguma dificuldade de ouvir o realizador aqui. Então dizer que mantemos então a linha aberta para ouvir os telespectadores em torno deste tema que estamos a discutir aqui. Estamos então a tentar olhar para que tipo de reformas é que o Estado pode introduzir então para dinamizar a economia e o investimento. Temos um telespectador que fala-nos na condição de anonimato, é isso, não é? Sim, boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, por favor. Tudo bem? Está tudo bem deste lado. Obrigado pelo plantel. Sim. Obrigado pelo espaço. Boa noite. Boa noite. Sim, por favor. Pronto, a dizer que o plantel está muito bom. Muito obrigado. Mas a dizer que as questões estão muito complicadas. Porque, pronto, a CTA tem uma formação, aliás, da maneira como eu estive a ver, a CTA é uma posição que foi aderida pelo Estado e se lutarmos pela adesão dele, acho que nós funcionamos melhor. Porque, pronto, a corrupção nunca vai acabar, isso é verdade, as coisas vão ser legítimas e a fugir do Estado sempre da verdade, né? E espero que as coisas fiquem melhores. Então é bom que nós tentamos puxar para o melhor, porque o povo, quem sofre com tudo isto é o povo mais sacrificado, né? Não estamos a pensar em linhas mais diretas para que todos possam, né? Muito obrigado. Muito obrigado, os telespectadores em linha. A qualidade não está muito boa. Peço à nossa equipa técnica para tentar ver o que é que se passa. Já foram duas chamadas ambas com muito fraca qualidade. Peço então que averiguemos se é um problema nosso ou dos nossos telespectadores. A todos os efeitos, mantemos a linha aberta para ouvir mais telespectadores em torno deste tema que estamos hoje a promover. Os temas estamos a promover então a discussão hoje, lembrando então que está na antecâmara do lançamento da 15ª Conferência Anual do Setor Privado, que junta empresários e o Governo para discutir então vários temas que estão em cima da mesa. Vamos a Vilanculo, encontro o Sr. Neto, boa noite. Sim. Eu estou a acompanhar com muita atenção este programa e estou de acordo com aquilo que está a dizer o Dr. Magassi. Eu sou uma das pessoas que estou às voltas para tentar pintar a barreira que os agentes do governo estão nos a criar. Até tentei seguir junto do CTA. Eu sou do CEP de Vilanculo. E junto com o CEP de Inhambane, antes de falecer o nosso querido presidente, que há pouco tempo perdeu a vida, agora temos outro presidente no CEP de Inhambane, eu pertenço ao CEP de Vilanculo. Eu entreguei um caso que estou às voltas, já desde 2010 até esta parte. Estou autorizado por este antigo ministro do Turismo, Dr. Fernando Cumbani,
para erguer uma estância turística no arquipélago de Bazaruto. E andei às voltas, porque no sítio onde eu fui autorizado há uma erosão muito acentuada. Mas pedi a preferência para um sítio melhor onde eu pudesse exercer a minha atividade. Então, é preciso ser Cristiano Ronaldo para poder conseguir. Até agora ainda não consegui. Eu, há pouco tempo, fui indicado que devia ir a Maputo assinar um contrato, porque eles querem aceitar. Mas eu já estive reunido com o senhor diretor-geral da ANAC, Dr. Bartolomeu Soto, e fiz ver a ele que o espaço que eu fui autorizado pelo ex-ministro Dr. Fernando Tombale não era suficiente para erguer a estância turística, porque eu tinha conseguido uma consórcia estrangeira de cadeia de hotéis que querem trabalhar comigo no arquipélago de Bazaruto. Então, eles concederam 0,68 hectares, então, menos de 1 hectare. E essa consórcia pedia que eu teria que ter no mínimo 30 hectares. Então, estou às voltas. Eu quero trazer gente para fazer um turismo de classe A no arquipélago de Bazaruto. Eu sou uma pessoa que estou ligado com o arquipélago de Bazaruto, sou assessor jurídico de várias estações turísticas. Então, eu estou com muita experiência sobre esse ramo. Ora, o Dr. Magassi e o Dr. Stalo fizeram ver ali que nós é que produzimos dinheiro para pagar imposto, para fazer o pagamento de vencimento de alguns companheiros nossos que estão no governo. Mas estamos a jogar um ping-pong, não fazem ideia, meu senhor. Então, eu estou a pedir ao governo, nessa reunião de CASP que vai ser realizada, por favor, deixem-nos trabalhar. Eu estou já na casa dos 65 anos. Estou quase a terminar o meu tempo aqui na Terra. E não me deixam trabalhar, por amor de Deus. Que país é esse que nós queremos construir? Muito bem. Então, eu peço, não quero levar mais tempo para não tirar espaço aos outros companheiros. Por favor, abram espaço aos moçambicanos para trabalhar, trazer gente. Eu tenho companheiros, gente de fora, investidores que estão interessados em pôr dinheiro em Moçambique. Deixem-nos trabalhar, por favor. Eu preciso que me autorize 31, pelo menos, hectares para eu poder executar o projeto e fazer entrar dinheiro a Moçambique e pagar os impostos e todos os outros benefícios que são necessários para fazer andar no Muito bem. Muito obrigado, Sr. Neto. Penso que ficou clara a sua questão. Percebo também que está muito emocionado por, eventualmente, estas barreiras todas que está a enfrentar. Mas ficou aqui a mensagem essencial daquilo que está a passar e acredito que então que a CTA vai tomar nota e o próprio Governo relativamente então às dificuldades que está a enfrentar no seu projeto, que serão seguramente dificuldades de muitos mais moçambicanos que têm projetos para implementar. Vamos ao encontro do Sr. Mohamed, fala-nos a partir de Teto. Boa noite. Muito boa noite, Jeremias Langa. Boa noite, faça favor. Sim, senhora. Eu sou, portanto, tenho atividade económica privada. Eu, no início da década passada, fui membro da CTA, representei o setor privado aqui em Tete e só tenho uma pequena observação a fazer. Não sei se está-me a ouvir. Sim, estou a ouvi-lo. Está a ouvir. Sim, sim. Pronto, conferências anuais do setor privado realizam-se todos os anos, debatem assuntos que são colhidos pelas todas as províncias, todas as sensibilidades. O impacto de resultados desta conferência não se faz sentir nas províncias. Há muita coisa que é decidida a nível central de Maputo. Nas províncias, nem os governos provinciais não estão atualizados e o setor privado, portanto, mesmo a própria CTA a nível da província, através de CPEs, portanto, da província,
também estão, porque sabe que a atividade do setor privado é uma atividade voluntária. As associações são voluntários, são empresários que têm a sua atividade e dão o seu tempo para poderem, portanto, fazer parte das associações que fazem parte da CTA. E a coisa está muito difícil, porque a percepção que se criou no nosso país, a nível, desde do mais pequeno até o mais alto, é que o empresário é a pessoa que tem dinheiro. Está a perceber? E tudo que o empresário precisa, ele vai ter que pagar alguma coisa, vai ter que pagar o refresco. E é isto que acontece quando um empresário circula no aeroporto, qualquer dos aeroportos nacionais, quando atravessa uma fronteira, quando está na estrada, quando está um posto de controle policial, quando vai ao hospital do Estado, quando vai buscar medicamento, não há medicamento porque ele sabe que vai receber algum para o medicamento. Quer dizer, o empresário está portanto, condenado em tudo. E nem todos os empresários têm dinheiro. É a percepção, é preciso uma voz ao nível mais, começar a mudar esta mentalidade, começar a pensar como noutros países. O empresário é empregador. É empregador. Ele dá emprego às pessoas que têm suas famílias. E eu, igualmente, repito, só vai-se acabar com a pobreza no dia que se criarem empregos. Não é autoemprego, não é informalizar, não é empreendedorismo, é o emprego formal, onde as pessoas vão receber aquilo que merecem, um salário digno. Um país totalmente desempregado, estamos mergulhados numa crise, e o empregador, aquele que cria emprego, é primeiro a ser fiscalizado, é primeiro a ser convocado. Ora, são nossos tribunais que convocam por tudo e por nada, é a polícia que convoca por tudo e por nada. Isso tem a ver com a própria mentalidade que se criou. Muito bem, Sr. Momento, muito obrigado. Peço desculpa por interrompê-lo, mas não temos a noite toda e gostava de atender pelo menos mais um telespectador esta noite e depois encerrávamos as chamadas. Obrigado por todos os efeitos pela sua participação. Mantemos a linha aberta, podemos atender mais um telespectador. Fechamos as linhas. Não sei se temos já alguém ou não. Vamos a Gaza falar com um telespectador que nos fala na condição de anonimato. Boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite, por favor. Eu gostaria de falar na posição de anonimato. Sim. Primeiro, dizer que concordo plenamente com aquilo que o Dr. Magasso disse, mas, para já, dizer que o grande problema é que nós estamos perante dois parceiros que um atira a culpa para o outro. O governo diz que as reformas não avançam porque a CTA não está a colaborar. E a CTA também atira a culpa para o governo. No entanto, pode-se ver que a própria CTA, como é que está estruturada para promover reformas? Primeiro, vai encontrar a nível dos pelouros alguns líderes ou aqueles que diretamente discutem com o governo a nível dos setores, que nem são os players daquelas áreas, nem são os grandes operadores daquela área. Há de ver que há questões que são discutidas do turismo, quando se calar quem está lá nesse debate sobre o turismo, nem um elemento da FEMUTUR, a Federação Moçambicana de Turismo, está lá. Então, é preciso ver essas questões todas. E depois, fala-se, por exemplo, desta questão da corrupção no seio empresarial ou existência de agentes públicos que estão também no setor privado ou que têm interesses diretos do lado do setor privado. O que sucede é que há de ver que
estes que estão a dialogar são também sócios daqueles que estão do outro lado. Então, são questões que, para mim, é preciso, primeiro, que a própria CTA se organize. Segundo, afinal, que interesses privados a CTA está a defender? Quando se diz setor privado, a que setor privado se refere? Há dias, a CTA apareceu a atacar severamente a Sazol. Afinal, quer dizer, não existe um mecanismo de diálogo que a CTA pode ter com a Sazol, porque a CTA está do lado da Sazol, a CTA defende os interesses dos privados. Agora, parece que a CTA às vezes está do lado do setor público, ou às vezes, e também quer jogar também do lado do setor privado. Quer dizer, há uma politização da CTA, aparecer a criar polêmicas, aparecer do lado a advogar pelo setor público e aparecer do outro lado a advogar pelo setor privado. Essa questão, por exemplo, que se levanta hoje em dia da Lei de Conduta Nacional, parece que a CTA aparece com uma posição populista de que, independentemente de todos os requisitos que estão por detrás dessa questão da contratação das empresas nacionais, é preciso que se considere aquelas empresas que estão na CTA. Isto não pode funcionar assim. Então, é preciso que a própria CTA se estruture e tenha foco e tenha uma posição própria, típica do setor privado. Só a partir daí é que teremos reformas. Muito obrigado pela sua participação. Penso que a ideia essencial ficou aqui daquilo que nos transmitiu o telespectador. Foi o nosso último telespectador, infelizmente o tempo já não dá para mais. Vou pedir aqui aos meus convidados notas daquilo que acham que são questões a responder ou a comentar do que os telespectadores disseram e notas finais. Começo aqui pelo Sr. Silur. Bom, muito obrigado por agradecer essas contribuições e comentários feitos pelos senhores telespectadores. O senhor Gabriel Fundice mencionou aqui uma série de questões, mas também nota aqui a questão de burocracia nas instituições do governo. E este é, de facto, um grande desafio que nós estamos a travar. Se for a verificar, hoje nós estamos a introduzir mecanismos, mais ou menos, plataformas eletrónicas para suprir certos procedimentos, por exemplo, no licenciamento das empresas. Isto vai colmatar com todo um processo para o registro de uma empresa que seja verificado em muito curto espaço de tempo. Hoje estamos a dizer que o licenciamento das empresas está nos níveis de 1 a 2 dias, quando se trata de regime simplificado, e isto massifica, digamos, a entrada de mais operadores no setor formal, que é um grande desafio que nós temos. Portanto, esta questão da burocracia, de facto, dentro do aparelho do Estado, está sendo um grande desafio e uma frente para se poder combater. Tomei nota da questão do senhor Neto de Vilanculo, que mencionou aqui algumas dificuldades que está a encontrar com o seu projeto de instância turística. Eu penso que nada está esgotado para que ele possa prosseguir com o seu projeto. As instâncias superiores da autorização desses processos, ele mencionou muito bem aqui a Agência Nacional de Conservação, portanto, que é a entidade própria para este tipo. Eu só podia fazer um certo comentário que, de facto, pudesse canalizar para as instâncias ao nível local da província de Inhambane e que o assunto dele, portanto, poderia ser tomado em consideração, sem dúvidas. Mateus. Muito obrigado. São mais, de facto, comentários do que respostas, porque são questões legítimas e que têm a ver mesmo com as operações das empresas e de quem está no terreno a atuar. Confesso que as duas primeiras, de facto, as questões técnicas não foram muito boas para perceber melhor o que se referiam, mas em relação ao telespectador de Vilanculo,
demonstra uma situação que é real, no sentido de que há pressão naqueles, ou que são, nos poucos que são formais, ou naqueles que se tentam formalizar. Ou seja, há um grande nível de informalidade e toda a administração e os níveis de controle são muito grandes para os poucos que são formais ou que tentam formalizar, quando a atitude devia ser um pouco diferente. E a outra intervenção tem muito a ver com uma das questões que foram levantadas sobre harmonização de procedimentos, sobre certeza jurídica e sobre um quadro em que todos sabemos como atuamos e atuamos de forma igual. Isso é muito importante, que é para poder se realizar negócios. Quanto ao último telespectador, creio que não é só uma questão de atirar culpas. Naturalmente que o próprio setor privado precisa de melhorar os seus mecanismos de atuação e os seus mecanismos de articulação na sua relação entre os privados e na sua relação com o governo, e acho que esse é que é o caminho. Temos é que, através dos mecanismos que existem, tentar melhorar. Isto tudo remete-me para uma questão que fez logo no início, que creio que acabamos não respondendo, no sentido de que soluções é que podemos, ou a CTA vai apresentar, ou são apresentadas. A própria CASP representa, de certa forma, uma resposta a estas questões, de forma como está estruturada e da forma como levanta as questões que têm que ser discutidas neste momento. E, se for a ver o tema da CASP, tem mesmo a ver com esta questão de como fazer negócios, o que é que representa em Moçambique e qual é o papel que cada instituição, cada parceiro, digamos, cada parte deste xadrez tem nesta... E também escolhemos questões que têm a ver com questões como acesso à terra, questões como o acesso ao financiamento, apesar dos níveis das taxas de juro, ou seja, tentamos, para além destes elementos, ir para também um elemento mais formal, no sentido de ter, a um nível mais alto, um compromisso do governo para um conjunto de reformas, pelo menos para este período de um ano, em que, dadas as circunstâncias e o nível de compromisso, possamos, e depois, no final do período, ver o que é que pode ter avançado em relação a estes aspectos. Creio que, essencialmente... Doutor Magasso. Bom, muito obrigado. Bom, eu tomei nota de todas as 5 participações e não posso estar mais de acordo que todas elas têm o seu mérito. Eu gostaria, entretanto, de focar a minha atenção nas últimas 2, a do Sr. Mohamed, e dizer que eu estou de acordo com ele. Quer dizer, não se pode esperar que a CASP resolva os problemas todos que são apontados e que, portanto, ao nível da província ou do distrito se sinta logo esse impacto. Até porque não é esse o objetivo da CASP. O objetivo da CASP, enquanto o fórum mais alto do diálogo público-privado entre o Presidente da República e o Governo e o setor privado, visa encontrar compromissos. E esta CASP, aqui já o meu colega Mateus Chalo quase que me tirou a iniciativa dos 5 temas que a CASP vai abordar. Devo dizer que, em primeiro lugar, a CASP vai definir o critério de reformas e prioridades. O que é que são reformas e quais são as prioridades dessas reformas. O segundo, a CASP vai discutir e vai assumir um compromisso de como é que o acesso à terra e o seu uso pode tornar a terra num ativo, não deixando de ser propriedade do Estado. A terra na Suazilândia, a terra na Inglaterra pertencem ao rei ou à rainha. Mas, mesmo assim, ela tem um valor comercial, através do ato, em que se pode, portanto, utilizar como colateral e, por isso, aumentando o ativo dos agentes económicos. O terceiro tema que a CASP vai discutir é uma reflexão sobre a facilitação do financiamento ao setor privado, sendo certo que há dificuldades levantadas no setor privado que têm a ver com a capacidade do reembolso das dívidas, tendo em conta os níveis de rentabilidade da economia e as taxas de juros. Depois, em quarto lugar, a CASP vai analisar esta questão da indústria extrativa, como é que ela pode ser um catalisador
da economia e servir, portanto, de âncora para a promoção dos outros negócios pequenos e médios. E, por fim, portanto, ela vai criar uma rede de contactos entre empresários nacionais e internacionais. Isso criará um ambiente, será, em primeiro lugar, um compromisso entre o Governo e a CTA nestes 4 temas que depois alguém tem que implementar. Portanto, a CASP ela não resolve. Ela é um fórum de compromisso que depois alguém tem que implementar ao longo do tempo. Há responsabilidades do lado do Estado, há responsabilidades do lado do Governo. Comentando aqui este ponto último da chamada anónima de Gaza, também não posso estar mais de acordo com ele e dizer-lhe que a CTA não é um corpo perfeito. Como todos os corpos, ela é um corpo dinâmico, que evoluiu, que cresceu e devo dizer que neste momento ela está no nível, eventualmente, do meu ponto de vista, o mais maduro possível de toda a sua história e ela vai continuar a aperfeiçoar-se, porque o objetivo principal da CASP é que ela possa refletir os sentimentos das bases que são as empresas, que são os empresários. A CASP não é um conjunto de burocratas, porque também não queremos repetir este erro, aqui ao nível central, que, enfim, que viajam em business class, e que têm carros de luxo, e que fazem não sei o quê, mas que ela possa ser, efetivamente, um reflexo das empresas e dos empresários que estão no terreno. E devo dizer que, realmente, pode parecer que alguns representantes ou responsáveis dos pelouros não são necessariamente os grandes empresários do setor, mas o objetivo não é ter os grandes representantes do setor, mas é ter pessoas que têm conhecimentos, que têm experiência e que podem, portanto, aproveitar do seu conhecimento para ajudar a participar neste processo de reformas do setor onde elas são responsáveis. É preciso lembrar que as reformas, a CTA visa dois propósitos. O primeiro é o serviço ao membro. É olhar para o membro e atender as suas preocupações legítimas, que sejam aquelas que merecem apoio. A segunda é um foco muito grande nas reformas. E depois é criar aqui este clima, de um bom clima de ambiente de negócios para a facilitação de investimento, comércio e serviços. Sim, só para complementar aquilo que o Dr. Luís Magaço disse, e sendo a CASP, de facto, um momento de compromisso que nós assumimos aqui, um dos temas que também vai ser presente na CASP é o assumir do compromisso que o governo e o setor privado, e desta vez com participação dos parceiros comerciais, vai assinar a matriz de prioridades de reformas identificadas para o presente ano de 2018. São 11 ações identificadas como reformas que foram identificadas pelo setor privado. São reformas de caráter legal e essas vão ser seladas, ou seja, vão ser assinadas com um compromisso através de um memorando entre o setor privado, o governo e desta vez os parceiros de cooperação. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço, por terem aceito e vir discutir connosco aquilo que são as perspectivas desta 15ª Conferência Anual do Setor Privado. Esperamos então para ver nesse dia 7 de março, dia 12 de março, perdão, se estas reformas que foram discutidas aqui tão ansiadas, se elas se concretizam a bem de todos nós. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, os nossos telespectadores, aqueles que telefonaram, os outros que também que acompanharam simplesmente e não fizeram chamadas. Nosso muito obrigado. Próxima terça-feira voltamos a encontrar-nos aqui em termos de linha aberta. Boa noite. Então.